Olá pessoal, tudo bem? E essa semana a gente vai falar sobre pensamentos negativos, aqueles que não deixam a gente em paz. Quando a gente menos espera, ele vem atrapalhar o uso do nosso tempo, atrapalhar a nossa felicidade. Então, o que nós podemos fazer quando esses pensamentos chegam? Como que a gente pode fazer para evitar que eles atrapalhem nosso dia a dia? Essa porção semanal, ela vem nos dizer: seja rápido, comande. É isso mesmo. A gente sabe que nós não podemos comandar os fatos externos na nossa vida. Nós não podemos comandar ninguém e nem algo que está externamente. Mas nós sabemos que nós podemos sim comandar os nossos pensamentos. Essa é a nossa grande vantagem. Nós podemos combater esses pensamentos negativos que vêm, né, ao longo do dia, lembrar de alguma coisa do passado que nos entristece ou fazer com que a gente tenha ações negativas e reativas, ou pensamentos que vêm trazer impaciência, pessimismo, fazer com que a gente se ache pequeno ou que ainda falta e nós ainda não somos suficientemente bons, né, em algumas coisas. E esses pensamentos, eles trazem muita dúvida, eles trazem às vezes ansiedade na nossa vida. Então é aí que a gente tem que ser rápido. Rápido aonde? Nós temos que pegar sempre quando a gente sente que esses pensamentos estão batendo na nossa cabeça. A dica da Cabala é: reduza o tempo entre um pensamento positivo e a ação positiva. É isso mesmo. Quando a gente traz um pensamento positivo e já logo age, a gente não dá espaço para o pensamento negativo entrar. Então, por isso que nós temos que ser rápidos no comando. Ou seja, então prestem atenção, né? Eu tenho um pensamento negativo, ele vem, seja ele qual for. Eu faço um comando positivo no lugar e imediatamente eu faço algo. A gente deve ser radical nessa hora, a gente deve ser firme, rápido e se comprometer com esse treino. Não tem jeito. A vida toda, todos os dias, esses pensamentos eles vão aparecer, ok? E assim, eu trago aqui um exemplo para facilitar essa explicação e pode ser um exemplo que seja meio maluco e vocês achem que possa não funcionar. Nós temos que assim utilizar da criatividade muitas vezes para confundirmos o nosso ego, ok? Então, como ele é sorrateiro e ele vem sem bater na porta, nós temos que também criar alguma cena criativa, né? Aí pra gente dar uma enganadinha nesse ego. Então esse é um exercício da PNL junto com a Cabala que funcionou muito na minha vida e que funciona muito na vida de algumas pessoas. Então olha só, você sente o pensamento negativo, você sente o mal-estar dele, você detecta, né, o que ele tá te causando. Aí você vai refletir, esse pensamento está me ajudando? Ele vai servir para alguma coisa na minha vida? Vai servir para me ajudar? Se a resposta for negativa, você já sentiu o mal-estar que ele trouxe? O segundo ponto é você respirar fundo e visualizar esse pensamento, você colocando ele dentro de um envelope. É isso mesmo, envelopa esse pensamento negativo. E aí você vai, em terceiro lugar, colocar esse envelope no fogo, você vai queimar esse pensamento negativo. Então é assim, rapidamente você tem que sentir, você tem que detectar que isso acontece para que você crie toda essa visualização na sua cabeça, para que você comande este pensamento e tome conta dele. Então assim, isso é muito importante porque nesse momento você deixa de se identificar com esse pensamento que vem negativo. E aí, o que acontece? Você tem o domínio que você pode brincar desta forma, né, e colocar esse pensamento dentro do envelope e queimá-lo,
que você vai ver que nós não somos prolongamentos desses pensamentos. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos uma distância muito maior entre nós e eles, ok? Então, quando a gente imediatamente colocar algo neste lugar que foi queimado e a gente colocar algo positivo, você vai começar a sentir um alívio muito grande, né? O alívio, ele vai vir porque você conseguiu. E como que a gente consegue isso? Estando consciente. A gente precisa estar consciente no presente para poder sentir as sensações, para poder observar tudo isso, tá? Então, a gente tem que fazer, né, esse processo de se conhecer muito bem para não fazer essa identificação com ele, ok? E não deixar que esse pensamento entre toda hora e fique te desgastando. Né? O motivo maior de toda essa criação da gente é não entrar neste pensamento e deixar ele desgastar, deixar ele corroer o nosso tempo, corroer a nossa felicidade, ok? E a gente deve, né? Nós devemos entender que nós vamos ter que repetir isso quantas vezes for necessário, né? Porque olha só, primeiro os pensamentos negativos, eles chegam e depois eles não avisam que eles vão entrar, né? Eles chegam, mas eles não avisam que vão chegar e que vão entrar. E aí, quando a gente menos percebe, eles entraram. Então, a Cabala, ela também dá um outro ensinamento aqui, que nunca os pensamentos negativos vão deixar de existir. Nunca. Eles fazem parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento, né? E tá tudo bem que eles existam. Nós precisamos dos dois lados. Faz parte da nossa natureza, gente, essa relação nossa e do mundo, né? E tudo que tem na natureza, nós vemos que tem, né? Veja só, a gente tem o próton, né? O positivo, e o elétron, que é o negativo. Nós temos a luz, nós temos a escuridão, nós temos o bem, nós temos o mal. Ele está presente sempre e a gente precisa de tudo isso para poder diferenciar, para poder fazer o contraste de tudo isso, senão a gente não aprende. Então, assim, só prestem atenção que nesta semana nós temos esse chamado, que nós somos os responsáveis em diminuir a existência desses pensamentos entrando na gente, né? E quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se estuda, mais a gente não vai deixar esses pensamentos entrarem, né, de supetão assim na nossa casa. Vocês não deixariam, não é mesmo? Algum estranho entrar dentro da tua casa, deixariam? Então, é a mesma coisa. A gente não deixa qualquer um entrar na nossa casa. É a mesma coisa que a gente deve fazer com os pensamentos negativos. Fica aí mais uma dica da Cabala essa semana. Beijão para todos vocês.